Naquele tempo disse Jesus aos Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estudamos hoje a exaltação da Santa Cruz, uma festa muito importante na liturgia da Igreja, e tratando de uma festa que tem a ver com a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, sobrepõe-se ao domingo. E hoje, domingo, nós celebramos esta festa da exaltação da Santa Cruz. Nós podemos dizer que, na sua origem, tem um acontecimento histórico, ou seja, a descoberta e depois ter sido trazida solenemente para Roma e ter sido também construída uma basílica dedicada a conservar estas relíquias adoráveis da Santa Cruz, onde o Senhor padeceu e entregou a sua vida por toda a humanidade e pela redenção de cada um de nós. A exaltação da Santa Cruz, portanto, é uma festa que recorda dois acontecimentos muito importantes. A descoberta dos sinais da paixão do Senhor, o descobrimento da paixão do Senhor, a Santa Cruz, e na Basílica de Santa Cruz em Jerusalém encontram-se outras relíquias da paixão do Senhor, tais como alguns carros, coroa de espinhos, e essa descoberta foi feita por Santa Helena, a mãe do Imperador Constantino, que foi aquele que deu a liberdade à Igreja de exercer a sua atividade na vida pública do Império Romano. Não foi proclamado o cristianismo a religião oficial do Império, mas se foi dada a liberdade de exercer a sua atividade no Império Romano, que aceitava outros deuses. Era um império pagão, digamos assim, e em Roma havia espaço para todos os deuses. E o problema que surgiu com o cristianismo é que os outros deuses eram tolerantes e o próprio povo romano, o Senado romano, era tolerante para com todas as religiões, desde que respeitassem um princípio fundamental, que era reconhecer a divindade do imperador. Podiam reconhecer todos os deuses, mas deviam também adorar-se o imperador, que era declarado Deus. Foi isso que levou à perseguição dos cristãos, porque os cristãos não reconheciam não só os outros deuses, como deuses muito menos ainda o imperador. Não punham incenso no Polígono, que representava a adoração à imagem do imperador, e por isso foram perseguidos desde Nero até Constantino. Constantino é o primeiro imperador, então, que é cristão, no sentido de não ter sido batizado. Há uma discussão histórica se legalmente Constantino foi batizado, talvez no final da sua vida, mas ele deu a liberdade ao cristianismo de se manifestar publicamente com direito de cidadania no Império Romano. A partir de um decreto que foi publicado, um edito publicado em Milão em 323. No entanto, o imperador Constantino foi o primeiro que construiu à volta da cidade várias basílicas cristãs, das quais a mais importante é ainda que se mantém hoje, que é a Basílica de São João de Latrão, que foi construída sobre um espaço que era uma espécie de Estado-Maior do Império Romano, e portanto para dizer que
o Estado Maior do Império Romano era substituído por um templo que representava o Deus cristiano. Mas há outras basílicas do templo de Constantino que ainda subsistem em Roma. Mas esta festa que nós celebramos hoje celebra também um episódio que uns historiadores, alguns consideram uma lenda. Uma lenda é uma história que se conta para ilustrar o acontecimento, mas contém raízes históricas concretas. Mas há um historiador italiano muito importante e conhecido mundialmente, o professor Roberto Di Mattei, que, com razões fortes, científicas, nos faz ver que este evento não é propriamente uma lenda, mas deu-se realmente esse acontecimento histórico. E foi o seguinte: Constantino era um dos generais que disputavam o poder em Roma, e às portas de Roma foi travada uma batalha entre ele e Maxéncio, que deu a vitória a Constantino, segundo de facto o imperador de Roma. Nas vésperas dessa batalha, que se deu na porta Virgil, que ainda está lá em Roma, podemos passar essa porta, segundo a tradição, e o Roberto Di Mattei documenta a sua historicidade, o general Constantino terá visto no céu um sinal, a cruz, e em escrita em latim, Inoxinio Vinces. Com este sinal vencerás. O imperador, o general Constantino, pintou os escudos dos seus soldados e as suas roupas com a cruz, tinha visto no céu, e de facto ele ganhou a batalha e tornou-se o imperador Constantino, que depois deu também essa liberdade à Igreja de se manifestar publicamente. Portanto, temos aqui um sinal histórico, uma vitória sob o signo da cruz, Inoxinio Vinces. Santa Isabel, que era cristã, Santa Helena, que era cristã, esforçou-se então por encontrar estas relíquias da Santa Cruz, e veio a Roma, levou a Jerusalém, ao lugar de um calvário, sucessivas destruições de Jerusalém, desde a destruição de Jerusalém pelo general Tito nos anos 60 depois de Cristo, e depois foram sucessivas destruições da cidade, e portanto era para fazer como escavações arqueológicas e descobrir de facto blocos de madeira que eram cruzes, porque muitos tinham sido crucificados no Monte Gólgota, na colina Gólgota, fora das portas da cidade. E como é que era algum sinal de esse ser a cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo? Porque à volta dela se realizavam sinais miraculosos, e principalmente sinais que levavam a beira Santa Helena a trazer aquele bocado de madeira, resto da cruz em que o Senhor foi crucificado, com a verdadeira cruz de Nosso Senhor, trazê-la para Roma. Portanto, a festa da Santa Cruz, a exaltação da Santa Cruz, comemora estes dois acontecimentos. Primeiro, o sinal dado ao general Constantino, de que naquele sinal venceria a Roma pagã, e portanto se a vitória do cristianismo sobre o paganismo, porque é a partir de Constantino, de facto, a Igreja se torna livre e acabou por ser, na realidade, a religião oficial do Império até à sua decadência, e depois o Império caiu no século V, e a Igreja continuou, e Roma tornou-se a cidade eterna na base e na sombra deste sinal da cruz. Portanto, é muito importante esta celebração da vitória do paganismo, do cristianismo sobre o paganismo, naquele tempo do início da época gloriosa da passagem dos mártires para os confessores. Então, os historiadores da Igreja dizem que até a Constantino nós temos a Igreja dos mártires, a partir de Constantino temos a Igreja dos confessores, isto é, daqueles que dão testemunho de Jesus Cristo da sua vida concreta e não necessariamente
pelo martírio, porque a Igreja nessa altura deixou de ser perseguida nessa altura. Mas sabe que de facto a Igreja deixou de ser perseguida ao longo destes 2000 anos? Nunca deixou de ser perseguida, porque já o próprio Santo Agostinho dizia que ele assistiu à queda do Império Romano e que representou para os cristãos uma questão de fé, não é? Porque como é que se compreende que Roma caia sobre o poder dos bárbaros? E por isso é que Santo Agostinho escreveu uma obra monumental que levou 20 anos a ser escrita, que é A Cidade de Deus. E nessa obra tem duas frases que são muito importantes. Há duas cidades, uma cidade de Deus e uma cidade terrestre. E qual é o princípio que move a cidade de Deus? Qual é o princípio que move a cidade terrestre? Ele não identifica claramente, embora nos escritos identifica a cidade terrestre, a cidade de Deus com a Igreja, mas não é claro, nos seus escritos, sempre, em todos os escritos, ele defendeu que a cidade de Deus é a Igreja, mas outros que se identifica a Igreja com a cidade de Deus e a cidade terrestre. E estas duas cidades estão misturadas. Vivem ao mesmo tempo, misturadas uma na outra, mas regulam-se por dois princípios muito diferentes. A cidade de Deus manifesta, rege por este princípio, amor de Deus até o desprezo do mundo, amor Deus, está contente do mundo, diz em latim, e a cidade terrestre move-se por outro princípio contrário, que é amor sui até o desprezo de Deus. Portanto, a cidade terrestre é o amor de si até o desprezo de Deus, amor sui, está contente do mundo, mas estes dois amores que formam as duas cidades convivem misturados. Então, cada um de nós, para discernir se pertence à cidade de Deus, não é o facto de ser mais pertencer a uma instituição. Porque pode pertencer a uma instituição que se relaciona ou que pertence à Igreja Católica e, no entanto, mover-se por um princípio contraditório com ela, ou seja, amor suas, para ficar contente com Deus. Portanto, cada um de nós deve discernir se na sua vida o princípio do amor de Deus é de facto o princípio estruturante da sua própria vida, tal modo que, se necessário for, é capaz de deixar tudo por amor de Deus. As cidades estão misturadas. No tempo de Santo Agostinho, em pleno século XXI, naturalmente que os benfeitores, os amigos da fundação da Igreja que sofrem, pressuponho que eles pertencem à cidade de Deus, porque se movem pelo princípio amor Deus e estar contente do mundo. E um sinal disso, tão simples como este, é estar todos aqui, deixaram de, portanto, para virem aqui à peregrinação da Igreja que só, deixaram as vossas casas, deixaram as vossas comunidades, deixaram as vossas famílias por causa de Deus. Não é? Portanto, é um sinal que pertencemos à cidade de Deus. Os princípios estão muito importantes, mas estão misturados. E pode acontecer que, umas vezes, pertencemos à cidade que nós estamos na graça de Deus, outra vez pertencemos à cidade terrestre, quando não estamos na graça de Deus. Isso é uma questão de exame de consciência que deve ser feita e levada todos os dias. Mas há outra frase que Santo Agostinho diz na cidade de Deus, que é a seguinte: estas duas cidades peregrinam na história. Então, a cidade de Deus é uma cidade que peregrina na história entre as perseguições do mundo e as consolações de Deus. Portanto, a Igreja perseguida permanece sempre na história. O facto de a Fundação Evangélica que só nos alertar para os cristãos perseguidos não significa que ela se deva transformar numa organização filantrópica que luta contra os perseguidores e defende os perseguidos. Se fosse isso, ela esqueceria um princípio que Santo Agostinho determinou, que ao longo de todos os tempos a Igreja está sempre perseguida, sempre não se acomodar ao espírito do mundo. Quando a Igreja se acomoda, e quem diz a Igreja diz que cada um de nós se acomoda ao espírito do mundo, está contradizendo, será louvado pelo mundo, porque o contradiz se faz
filho do mundo e não filho de Deus. A natureza, a condição de perseguição constitui a condição da Igreja. Podemos ser perseguidos de duas formas. Os antigos métodos espirituais distinguem uma perseguição cruenta e uma perseguição incruenta. Um conceito talvez não habitual na nossa vocabulário, mas uma perseguição cruenta é aquela que é feita em que o perseguido dá a sua vida e derrama o seu sangue. Por exemplo, muitos casos que a só testemunha são os cristãos que são perseguidos em muitos países até à morte. É a perseguição cruenta. A perseguição incruenta é aquela em que o cristão, pela sua vida, pela sua atitude, de contradição com o mundo, é perseguido, digamos assim, sofre aquilo que a expressão inglesa hoje muito conhecida de bullying, porque é cristão. E isso é uma autêntica perseguição. E nos países do mundo ocidental, onde não há uma perseguição cruenta à Igreja ou aos cristãos, muitos, e todos aqueles, e vós seis espero que pertenceis a esse número, se sois verdadeiramente cristãos e assumirem o vosso cristianismo, não por palavras, mas por obras, sois apontados e sofreis bullying. Há cristãos que sofrem perseguição no emprego, não sofrem na sua carreira, pelo facto de tomarem atitudes que condizem com a sua condição de cristão. Quando a condição de sermos perseguidos é parte da condição da Igreja. Isto não nos deve, naturalmente, pensar de uma forma pessimista a nossa condição, mas sim, assim como o Senhor deu a vida por nós, assim nós somos convidados a dar a vida por Ele e pelos nossos irmãos. E não participarmos nesta exaltação da Santa Cruz. É a cruz que nos salva, é a cruz que nos redime, se for feita por amor. Ou seja, se for levada, como o Senhor nos convida no Evangelho, se quer ser meu discípulo, vem tudo o que tens, dá os povos, vem e segue-me, toma a sua cruz. E quem não faz a sua cruz não pode ser o meu discípulo. Pronto. É uma exaltação da Santa Cruz, não só como um conhecimento passado, mas como um conhecimento que se anda presente em cada dia, que se vão dos mistérios completamente na Eucaristia. Mas, se me permitires, e sem querer abusar da vossa paciência, não me alugar demasiado, mas também é sobre o mês por ano. Não vies para aqui para mais nada. Ou pensar no guarda-redes já a seguir, já vai ser o almoço, hoje não é meio-dia. O que é que posso ainda fazer? Pouco, uma pequena meditação, aplicando ao acontecimento histórico da nossa nacionalidade. É porque na história da nossa nacionalidade, dentro do Afonso Henriques, também há uma tradição de ter aparecido ao nosso primeiro rei, no Afonso Henriques, o mesmo sinal que é Constantino. Salvo erro, na Batalha de Ourique, há alguns lá no sul de Portugal, que é na Vez, na limitação da península e do espaço que agora é Portugal, do domínio do crescente, que era dos muçulmanos, terá aparecido ao rei do Afonso Henriques o mesmo sinal de Constantino, este sinal de mensagens. É verdade ou não é verdade, é uma tradição, uma lenda, seja como for, é interessante. Quer dizer, seja uma lenda, seja um acontecimento histórico, é muito significativo. Quer dizer que o grande combate de Dom Afonso Henriques e da nação é o combate entre a fé e a infidelidade, entre a fé e a descrença. O que faz com que um certo património espiritual da nossa cultura portuguesa seja este, na sua própria gênese, não só está o facto de ter surgido à sombra da Igreja, porque naquele tempo um rei só podia ser notado se tivesse a autorização do Papa, mas o facto de haver uma lenda, uma história de contornos misteriosos, a que o rei dá o sinal da cruz como sinal de vitória contra os muçulmanos, era um sinal religioso, político, de certa maneira, porque tem a ver com a cidade, em que da nação portuguesa, na sua gênese, está a proteção da cruz
processo vitoriosa sobre o paganismo. Não se trata de uma vitória de matar os inimigos, cortando-lhes a cabeça com as espadas. Também isso aconteceu. Basta lermos as lendas e narrativas da história de Plano para vermos a crudeza dos combates naquele tempo. Mas por isso era mais humano os combates atuais, porque era frente a frente. Não é? O inimigo encontrava-se face a face. Ao passo que hoje são os drones da Rússia, são os mísseis balísticos, em que o Presidente ou os Estados estão atrás, não há soldados, mas há mortes, há civis, há crianças, há cidades devastadas, como nós sabemos que sabemos todos. As guerras mais violentas na antiguidade, antes de Napoleão, eram mais humanas. Porque o adversário encontrava-se face a face. Hoje não. Hoje é uma questão, seja como for. O que importa aqui registrar é que, de facto, isto vai ser um pouco de modelo, porque quem se refere, quem tem a coragem de relacionar a história da Malhação com manifestações sobrenaturais, mas a verdade é que há esta lenda, neste final de encenagem, que nós temos atualmente, é que estamos neste lugar em que Nossa Senhora apareceu, e o anjo de Portugal apareceu, e diz ser o anjo de Portugal, e introduziu os pastorinhos nesta mística trinitária, que, de certa maneira, vou dizer, mas sim, de certa maneira, caracteriza o modo de ser e de estar da nação da sociedade portuguesa. E por isso, exato, a salvação da cruz também nos diz respeito, até por causa do mesmo sinal, assim como Constantino, no século IV, no início da história admirável da Igreja, que foi a partir daí que a Igreja se desenvolveu pelo mundo inteiro, no Concílio Oriental, e depois a partir do século XV, XVI, todo o mundo globalizado e hoje em dia também, em que tem a liberdade de testemunhar. E por isso, a Fundação Ajuda a Igreja que sofre é muito importante no Ministério, no carisma que tem. Não é uma organização não governamental, é um movimento. O padre Bertrand Pitta tem muita dificuldade em definir, como sabeis, mas a ideia era contribuir para a reconciliação entre os povos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele colaborou para ajudar os sacerdotes do bloco oriental para tentar a reconciliação entre os povos, mas sobretudo para depois ajudar o catolicismo da caridade, as igrejas perseguidas, para que permaneçam lá onde estão e tenham o apoio espiritual e moral e material dos outros cristãos, para que continuem a ser fortes no testemunho da fé. Uma vez viram uma pequena entrevista a propósito de uma situação aqui na igreja, e eu dizia: os cristãos perseguidos nestes países em que se há uma perseguição cruenta, isto é, até ao sangue, por causa da fé, são para nós um testemunho e uma força. Ou seja, nós também somos convidados a dar testemunho da nossa fé aqui, neste país civilizado, de cultura ocidental, para que a sociedade se humanize, se cristianize e não perca a finalidade para a qual Deus nos criou. Porque Deus criou-nos para si, Deus criou-nos para o céu. Não é? Nossa Senhora aqui em Fátima, quando o Lúcio perguntou: não tem vossa mercê, vem do céu e vai-nos levar ao céu. Vou levar ao céu. Portanto, Nossa Senhora apareceu em Fátima porque veio trazer uma mensagem do céu para nos indicar o caminho para lá. E por isso a Igreja tem esta missão extraordinária de ser memória permanente que a nossa pátria não está tranquilamente aqui situada. Somos cidadãos de outra cidade. No domingo passado, faz 8 dias, e com esta referência termino, foi canonizado Carlos Acutis, São Carlos Acutis. E uma das coisas bonitas que São Carlos Acutis dizia era: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Via rápida. Não dá.
Se eu tivesse vindo por a Estrada Nacional Antiga, ainda estava a meio da estrada, a autoestrada traz-nos rapidamente e não nos destaca as coisas. A autoestrada para o céu, que é o nosso destino último, é a Eucaristia. Mas eu dizia mais: queres ver o céu? Vai à missa. Vai à missa. Porque a igreja é aquela comunidade que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O sacerdote, para fazer a Eucaristia, representa Cristo em pessoa. Temos as festas consagradas, que são o corpo e o sangue do Senhor, místicos, de ter esta graça de contemplar a Santíssima Trindade e o céu à volta do altar no momento da consagração. Isto é muito sério. É muito sério. Estamos preparados para este evento maravilhoso da parte definitiva, que já aqui os mistérios se celebram. Devemos pensar nisso, nas nossas atitudes, no nosso modo de ser e de estar. Antigamente, os católicos, quando iam à missa, preparavam-se como se fossem para a festa. A minha mãe dizia: nós íamos à missa com o melhor vestido de luzes de chapéu, porque era um acontecimento social de altíssima dignidade. Hoje, muitos cristãos, homens e mulheres, não distinguem o que é a missa da igreja do que é a rosária. Não é? E devemos pensar, e penso também neste sentido, a igreja que São João desde que só tem uma coisa importante, porque a Eucaristia é o centro. Ver nos escritórios das fundações, tem sempre uma capelinha, um sapato, e os trabalhadores são todos os dias devem passar e devem atividade de oração, porque a Eucaristia está no centro. A igreja é uma espécie de para-raios, atrai o céu para a terra e nós devemos dar testemunho do céu. É o que fazer. Se não quer, estamos a fazer. Estamos realmente contentes, estamos dando esmolas e ofertas para os cristãos que sofrem, mas aqui devemos todos pagá-los. Não distinguimos a igreja da praia. Eu fui uma vez à Tunísia e fui visitar Taiwan, que é uma das grandes cidades, tem a maior mesquita depois de Meca. E nós fomos visitar, e não entramos na mesquita, mas apenas na praça, a grande praça. A grande praça. Era fechada, com um muro e uma porta, e à entrada estavam guardiães dessa. E nós íamos entrar, e eu olhei para nós, estávamos todos bem, menos uma senhora e um senhor. A senhora ia à meia ocidental, de forma muito leve, mas não composta. Para nós, os nossos critérios, era bom. Não é bom? E o senhor também não ia de calções. A senhora ia de calções e de braços também, ficou fora. A não ser pela túnica. Meu Deus. Se a São Paulo de Facto tivesse muitas exigências que na mesquita, nós não entrava ninguém. Acho que não entrava ninguém. Não sei se os nossos aqui todos entravam, não é? Mas a igreja, eu disse isso uma vez numa missa, mas a igreja é mais santa, é sagrada do que uma mesquita. É esse testemunho que nós temos a dar. Os cristãos que não vivem pela sua fé, lá no Paquistão, na Afeganistão, ou na Índia, vão ser salvos. E nós devemos dar o nosso sangue também, o nosso testemunho, da nossa coerência, sofrendo, inclusive, o bullying, como em alguns casos acontece. Bom, eu queria prolongar mais tempo, mas não quero. A galinha já estava aflita. Estou obrigado. É um gosto estar convosco e celebrar este mistério. Vamos tentar tomar esta liturgia a sério, para que nós não se meio possamos ser testemunhas da verdade. Isso não depende da nossa idade. Podemos ter 19 anos, 18 anos, com este jovem aqui que me acompanha, ou não sei quantos tem o Sérgio, ou por aí, ou podemos ter crianças que têm idade. Sermos capazes, como a Frassati, quando tinha 5 anos, deu os seus melhores sapatos a uma senhora pobre, que foi pedir esmola à mansão dos Frassati, e ele deu os seus melhores sapatos para que ela calçasse um menino pobre, porque ele conheceu naquele menino
Jesus. Tinha 5 anos. Portanto, ao Senhor que nos desta sabedoria. E se ajuda a este pessoal a continuar com o seu trabalho, irradiar esse testemunho cristão profundo e importante para os nossos dias, seja bem-lembrada e que as bênçãos de Deus a acompanhem sempre e multiplique as graças que já agora tem na sua história tem realizado para bem da Igreja perseguida, que precisa do nosso apoio material e espiritual. Amém.